Estamos aqui na entrevista com os alunos formandos da 4ª Região Eclesiástica, agora também com o Diviraldo, que tem uma história atípica, porque é oriundo do Vale de Jequitinhonha, mas que vai nos dizer aqui sobre o seu nome, a igreja que o enviou, seu estado civil, fala um pouquinho desse histórico inicial dele. Paz e graça, bispo. Meu nome é Diviraldo Rodrigues, sou natural de Pedro Azul, Minas Gerais, recomendado pela Igreja Metodista Central de Governador Valadares, pastor Antônio Lutero. Tenho 32 anos, solteiro, e estamos aí na lida para servir ao Senhor com alegria. Diviraldo, conte um pouquinho assim do seu chamado, da sua vocação para o ministério pastoral, como que Deus um dia te chamou e que você teve essa convicção e aceitou esse chamado. Isso é um testemunho que certamente vai inspirar muitas vidas. Na verdade, meu chamado foi um processo, né? Converti aos 14 anos e desde quando eu converti, eu fui muito envolvido nos trabalhos da igreja local. Eu auxiliava muito o pastor da época e, impulsionado, o desejo de estar servindo, eu comecei a realizar alguns cultos domésticos na minha rua. E um certo dia estava presente uma mulher, irmã de uma das que frequentava a igreja, da cidade de Ilhabela, aqui em São Paulo. E Deus a usou assim de uma forma profunda para falar comigo, né? Ela teve uma visão me vendo pastoreando ovelhas. E aquilo para mim foi um grande choque, né? Mas como na situação e na condição que eu estou, 16 anos, receber um chamado assim tão precocemente. Mas aí, passando o tempo, acabei esquecendo dessa mensagem, dessa visão que Deus deu àquela mulher. E aí veio o falecimento do meu pastor, o pastor Leonardo de Moraes, que era pastor da congregação lá em Pedro Azul. E veio o desafio de estar junto a 4 colegas lá, irmãos, liderar a igreja, porque a igreja tinha acontecido uma divisão e acabou tendo uma liderança sozinha. E aí começamos a trabalhar ali, desenvolver a liderança naquela cidade. E aí, certo momento, eu me sentia assim um pouco assim desanimado com a vida que eu estava levando na cidade de Pedro Azul, né? Eu queria ter uma experiência a mais, profissional, eu queria estudar, e a cidade de Pedro Azul não me dava condições, e naquela época eu era funcionário público. E eu pedi um afastamento por 2 anos para estudar em Governador Valadares. Foi aí que eu comecei a frequentar a Igreja Metodista Central. Eu já conhecia o pastor Lutero, desde 94. Quando ele foi pastor em Teoflotão. Exatamente. E ali eu comecei a me envolver nos trabalhos locais. E aí assim, teve um momento que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu estou sentindo algo diferente no meu coração, vocacionado para o ministério pastoral. E aí minha mãe falou assim: olha, se eu fosse você, eu conversaria com o pastor Lutero sobre esse assunto. E aí, ótimo conselho, né? E aí, orientado pela minha mãe, eu fui conversar com o pastor Lutero a respeito disso. Então, conjugado com as experiências que eu tinha tido lá em Pedro Azul, que foi outras, além dessa mulher que tinha falado comigo aos 16 anos.
E eu conversei com o pastor Lutero e ele me desafiou a orar 30 dias junto com ele sobre isso. E aí nesse período de oração, o prefeito de Pedra Azul me solicitou a retornar para o meu cargo. Só que aí eu fiquei um pouco assim desnorteado, porque eu não tinha concluído o meu curso. E aí, retornando para Pedra Azul para tentar resolver a situação, Deus usou o Davidson, o pastor Davidson, e falou mais uma vez comigo que aquela decisão que eu estava tomando, que foi de renunciar ao cargo de funcionário público lá da prefeitura de Pedra Azul, era aquilo que Deus tinha para a minha vida. O caminho que eu estava desejando percorrer a partir daquele momento era aquilo que Ele tinha para mim. Você vê que a sua experiência de chamado vocacional começou com 16 anos, foi amadurecendo, né? Os anos foram passando, mas o chamado ficou ali. E Deus então te trouxe aqui para a Faculdade de Teologia. Como tem sido a sua experiência aqui na Faculdade de Teologia, a capacitação, aquilo que você, ao longo desses quase 4 anos, está aprendendo aqui? O que você diria da importância disso para a sua vida, para a sua capacitação e para o Ministério Pastoral? Nossa, não tem nem palavras para expressar, porque toda vez que eu vou à minha igreja local, lá em Central de Valadares, eu sempre falo com os irmãos, com as irmãs, até com o pastor Lutero, da experiência que eu tenho tido aqui na Faculdade de Teologia. Momento de muito crescimento, eu cresci muito. Então, assim, quem me conheceu no primeiro ano, e quem me conhece hoje, quer dizer, que acompanhou a minha trajetória aqui, sabe o quanto eu tenho crescido e aprendido, né, como pessoa, teologicamente falando. A questão das culturas, né, a gente divide com pessoas de outras culturas, de outras regiões, e aí agrega vários conhecimentos, muitos aprendizados. Então, e assim, a questão das dificuldades que eu posso dizer, é sempre no primeiro ano. O clima foi um dos fatores que me trouxe mais dificuldade, por questão de alergia. Então, Governador Valadares bem quente. Governador Valadares muito quente, e aqui essas diferenças de temperatura, de manhã frio. 4 estações em um dia. Exatamente. E aí, assim, eu durante o ano eu adoeci muito, tive muito problema com a questão da alergia, mas esse foi um dos fatores, assim, dificultosos que eu tive aqui na faculdade. E aí, assim, questão de relacionamento, assim, muito paradigmas foram quebrados, né? Eu tive muita dificuldade em questões de relacionamento e ao mesmo tempo superadas, né? Todas elas superadas, graças a Deus. De modo geral, importante, né, esse momento. E nesse momento do seu curso você está desenvolvendo seu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Gostaria que você também falasse um pouquinho do que você está desenvolvendo, qual é o tema, a relevância dele para o Ministério Pastoral, para a sua vida, né, que te levou a trabalhar esse tema no teu TCC. Então, é até engraçado, né? Mas eu trabalho o meu TCC na área de relacionamentos. Eu fui muito incomodado com algumas experiências que eu tive na igreja local referente a conflitos interpessoais. Então eu via muita coisa acontecer e eu não entendia, né? Porque igreja de Jesus, pessoas que servem Jesus, viviam em conflitos permanentes. E aí, assim, desde quando eu cheguei, eu vinha com essa ideia. E aí, desde o segundo ano, eu comecei a trabalhar
a questões do relacionamento. Então, meu tema é buscando compreender, né, os estudos das relações interpessoais para construir uma comunidade terapêutica. Então, busquei assim, trabalhar a questão do individualismo, né, que ultimamente tem estado exacerbado na sociedade contemporânea, e essa influência também tem, de certa forma, entrado na igreja cristã. E aí eu trabalho no último capítulo como as relações interpessoais, ela auxiliam e ajudam para que esse ambiente seja um lugar de terapia. Que ótimo, hoje a gente está vivendo a experiência da não implantação, mas restauração do discipulado, que sobretudo enfatiza a importância do relacionamento, né? Diviraldo, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo nessa entrevista, que estão passando pelo programa de orientação vocacional, ou outras que têm esse desejo, né, de passar pelo programa de orientação vocacional, talvez vir futuramente a fazer a faculdade de teologia para se capacitar para o ministério pastoral? Qual é o seu conselho, a sua indicação, a sua orientação? Que palavra você deixaria para essas pessoas? Bom, eu queria deixar uma palavra de ânimo, de entusiasmo. Venha aberto para aprender, para crescer, para ter experiências. E eu louvo a Deus porque aqui na Faculdade de Teologia eu obtive muitas experiências. E não vai ser diferente com você que está me ouvindo. Você vai vir, Deus estará com você, Deus estará te conduzindo, te dando graça, te fortalecendo, te sustentando em todas as circunstâncias. Creia de que o chamado de Deus para a sua vida é algo que forte, e que essa força, né, que você tem é vinda do nosso Pai. Agora você vai estar se formando, né, em dezembro e voltando para a região. Qual é a sua expectativa de retorno para a quarta região? Coração acelerado. Muita expectativa, porque a gente vive período parcial aqui servindo as igrejas aqui da terceira região, e agora a expectativa de viver integralmente, né, para a igreja, no intuito de sinalizar o reino de Deus. Então a expectativa é que viva, né, que eu viva esses momentos, né, de estar ajudando as pessoas, de estar servindo as pessoas e estar integrando, né, ao povo pastoral da quarta região, para que muitas almas sejam alcançadas, né, para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Diviraldo, pela sua vida, né, seu testemunho, pela Igreja Metodista Central de Governador Valadares, que também um dia acreditou no chamado de Diviraldo, e que Deus possa estar abençoando a vida do Leandro, a vida do Douglas, a sua vida, Diviraldo, e que vocês possam realmente ser ricamente usados e abençoados por Deus no ministério que o Senhor está colocando na mão de vocês, né? Que possa fazê-lo, desenvolvê-lo com honra